Hoje a gente vai falar sobre o XG, ou aportuguesando, expectativa de gols. Como funciona, o que é esse indicador e como ele tem impactado dentro do futebol, do desempenho da equipe do Sport Clube do Recife nesse início de temporada com o Mariano Souza. Então, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando para todo mundo, para que a gente possa entender e se aprofundar ainda mais no jogo a partir de agora. De maneira prática, a gente vai ver como é que funciona o XG. Nesse lance, o Barleta recebe em boas condições dentro da grande área, com a bola em seu domínio e a feição da finalização. Então, no XG, essa finalização tem uma probabilidade muito maior de se tornar gol do que, por exemplo, essa outra finalização aqui do Gustavo Coutinho, que sai o gol, mas a gente vê que o contexto é muito mais difícil, né? A bola não está sob o seu controle, tem jogadores próximos ali, o goleiro fechando, então é uma chance menor de se tornar gol. E mesmo assim, saiu o gol. E aí que loucura, né? A chance que tinha maior probabilidade de se converter em gol não se concretiza e a chance que tinha menor probabilidade, ela se concretiza em gol. O XG é uma métrica muito interessante para você mensurar, né? Para você medir a produção ofensiva da equipe, né? E a gente vai ver que ela é composta de finalizações, do número de finalizações, da qualidade dessas finalizações. E a partir disso você vai aplicando algumas probabilidades, chances dessa bola entrar, como a gente viu naquele lance do Barleta e também do Coutinho. E a partir disso, você vai ter uma composição mais geral, né? Você vai ter o XG total, que aí vai dar a noção, vai dar a mensuração do que a equipe produziu durante uma partida. Se ela produziu para marcar um gol, se ela produziu para marcar 2 gols. E aí a gente vai começar a analisar mais a fundo e entender se a equipe é uma equipe eficiente ou uma equipe ineficiente a partir do próximo quadro. E a gente vai perceber que essas expectativas de gols, elas oscilam, né, à medida do desempenho, da desenvoltura dos jogos. Na estreia do Campeonato Pernambucano contra o Petrolina, o Sport venceu por 1-0, mas produziu chances e finalizações para vencer por mais de 2 gols. Então a gente percebe que há uma subvalorização da produção ofensiva. Então o Sport foi ineficiente nesse sentido, né? Não conseguiu ser eficiente e converter as chances que obteve para vencer por 2-0. Já no jogo contra o Santa Cruz pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, produziu menos de uma chance de gol, mas venceu por 2-1, marcou 2 gols, né? Então foi a equipe que superdimensionou a produção ofensiva, foi muito eficiente. Venceu por 2 gols, um gol de cabeça no escanteio e outro que a bola sobrou e o Fábio Matheus converteu. Então a gente vê que esse comportamento do XG, ele oscila à medida que a equipe vai se desenvolvendo na temporada, né? E o Sport deu demonstrações muito interessantes. Contra o Afogados marcou 2 gols, mas produziu para vencer por mais de 3. Contra a equipe do Flamengo de Arco Verde produziu 2.9, mas venceu por 3-0. Contra o time do Central produziu para vencer por 3,5, mas marcou 4 gols, foi muito mais eficiente do que a sua produção ofensiva. E a gente vai vendo alguns comportamentos. No jogo contra o Fortaleza, por exemplo, no primeiro ainda da fase de grupos, 1-1, mas o Sport produziu para tentar fazer 2 gols, né? Ali 1.77 está muito mais próximo de converter em 2 gols. No jogo contra o Santa Cruz, no primeiro duelo pela semifinal do Campeonato Pernambucano, foi 1-1, mas o Sport produziu menos de uma chance de gol. Então a gente vê que isso de fato vai oscilando bastante, né? Já nos jogos da semifinal do Pernambucano em casa contra Santa Cruz e Náutico, a gente percebeu, mesmo empatando em 0-0, houve uma produção para que pelo menos a equipe tivesse a oportunidade de marcar um gol. Nos jogos mais recentes, o que é que a gente percebe? Contra o Atlético Mineiro, jogando lá na Arena do Galo, produziu pouquíssimo, 0.59, não marcou nenhum gol. Contra a equipe, por exemplo, do Brusque, a equipe já foi muito mais eficiente do que produziu, marcou 4 gols e a sua produção ofensiva foi de 3,5, né? Contra a equipe do Ituano, chama a atenção, né? Não marcou nenhum gol, mas ao menos produziu para marcar
um golzinho, 1,48. Contra o Avaí, fez um gol logo cedo, tiveram as expulsões e a gente percebe que a produção ofensiva da equipe do Sport foi muito abaixo de 1, mas a equipe ainda conseguiu marcar um gol, né? Contra o Atlético Mineiro produziu para marcar mais de um gol, 1,22, ali muito próximo de 1, venceu por 1-0. E contra o Fortaleza, na derrota por 4-1, produziu 1,85, ou seja, muito próximo de fazer 2 gols ali, mas a equipe teve um baixo nível de convertimento, só conseguiu converter um gol. Quando a gente se aprofunda, né, olhando o XG de mandante versus visitante, a gente vai ter uma noção clara da eficiência e da subutilização da produção ofensiva. Por exemplo, até o momento foram 18 jogos em casa como mandante. O Sport tem uma média de 1,97 XG, né? Muito próximo de 2. Mas a média de gols marcados gira ali em torno de 1,78. Ou seja, o time do Sport ele subvaloriza a produção ofensiva. É uma equipe ineficiente em 10%. Equipe que poderia conseguir produzir um pouco mais, ser mais eficiente se conseguisse ter um convertimento um pouquinho maior. Já jogando como visitante, a gente percebe que o Sport tem uma expectativa de gols em torno de 1,54 e uma conversão de 1,53. Uma conversão muito mais próxima, né? É uma equipe muito mais eficiente. Subvaloriza apenas em 1%. Que é natural até, né? Então a gente vê que fora de casa a equipe do Sport é muito mais eficiente, é muito mais efetiva do que quando joga dentro de casa. E isso vai trazer alguns impactos, né? A gente vai perceber aqui, ó, que na expectativa de gols, como eu disse, ó, a gente vai ver aqui, ó, algumas chances elas são muito mais tem mais probabilidades do que outras, como a gente vai ver nessas bolinhas com as porcentagens. E na expectativa geral, né, de totais de gols, a gente vai perceber que o Sport, ao todo, em 33 partidas, tem uma média de 1,77 XG, o que converteria em 58 gols marcados. A média de gols marcados do Sport na temporada é de 1,66, ou seja, 55 gols. Então o Sport tem um déficit de 3 gols nessa temporada, né? Uma equipe que não tem conseguido ser tão eficiente ao ponto de conseguir converter na sua totalidade a produção ofensiva que tem conseguido criar diante dos adversários. E isso fica nítido ao perceber que 3 gols é pouca coisa. De fato, 3 gols pode ser pouca coisa. Mas quando a gente vai ver os jogos que o Sport teve na temporada e que poderia ter marcado um golzinho, principalmente como mandante, um golzinho contra o Galo poderia ter dado a possibilidade, por exemplo, de disputar nos pênaltis a classificação. Um golzinho contra deixa eu ver aqui, um golzinho contra o Fortaleza poderia ter mudado totalmente a configuração do jogo, né? Se o Barleta consegue converter aquela chance quando está 1-0, o jogo poderia ter mudado de figura, né? Contra o Muricy, poderia ter vencido por 2-1 sem precisar ir para os pênaltis. Então, os gols, ou esses 3 golzinhos, eles geram impacto. Eles geram impacto dentro da partida, não só na questão da eficiência, mas também, como a gente pode perceber, que isso de fato ele reverbera dentro do campo, que poderia ter um outro destino, outro caminho. Então, a expectativa de gols do Sport ela está num saldo deficitário momentaneamente, não é tão grande, mas quando a gente vai se debruçar um pouco mais, a gente vê que ela tem um impacto sensível sim, e poderia ter mudado a história de alguns jogos que o torcedor do Sport com toda certeza queria que essa história fosse um pouco diferente. E aí, torcedor do Sport, gostou desse vídeo? Gostou do tema da expectativa de gols? O que é que vocês acharam? Comentam aqui. E claro, né, vão deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, que é sempre importante para que a gente possa elevar o nível do debate do futebol pernambucano e nordestino. Então,
A gente vai ficando por aqui. Vou deixar como sugestão 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto.